Glória a Deus. Você chegou aí, se acomodou, você sentou. A Lara está olhando para mim, não consigo. Legal, olhando para essa menina. Glória a Deus. Queridos, uma palavra. Hoje é bom que eu possa fazer pergunta aqui, né? Para vocês, interagir, estar mais perto. Eu estava pensando hoje sobre algumas tragédias. Sobre algumas tragédias que aconteceram na nossa geração, no nosso século. Você deve estar lembrando aí, conforme eu vou falando, você pode estar lembrando de alguma tragédia que você viu, tragédia que você acompanhou pela televisão. Eu lembro de uma tragédia quando eu estava no seminário, e nós até fizemos um trabalho, um Senan, sobre essa tragédia, que foi o tsunami que teve, acho que na Indonésia. E o trabalho que nós fizemos ali de pesquisa, de campo, alguns missionários passaram para nós alguns dados. E naquele tsunami, foi um terremoto que teve, o mar invadiu a ilha, morreram aproximadamente, mais ou menos, uma média de 100 mil pessoas. Morreram naquela tragédia de tsunami. E algumas outras tragédias, tivemos agora a tragédia no México sobre o terremoto, algumas tragédias provocadas pela natureza, e são como terremoto, furacões, enchentes, tsunami. Algumas tragédias também que acontecem pelo homem, vimos várias aqui, fizeram uma reportagem essa semana sobre o fuzil, acho que é AK o nome do fuzil, fuzil muito conhecido, que enfim, várias pessoas já foram mortas e tiveram grandes tragédias através desse fuzil. Ao olharmos para Hitler, uma tragédia onde milhões de judeus foram mortos, sacrificados através dessa tragédia. Eu queria perguntar para você nessa noite, qual a maior tragédia que você já ouviu falar? Qual a maior tragédia que a humanidade já experimentou? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre a maior tragédia que a humanidade já experimentou. Quem pode me falar qual é? Qual foi a maior tragédia que a humanidade já experimentou? Alguém sabe? Eu quero falar sobre essa tragédia. Gênesis capítulo 2. A tragédia do pecado. Há uma tragédia que mudou a história da humanidade, que mudou a história do homem, que mudou a história da natureza, que mudou a nossa história. Uma tragédia que é a tragédia do pecado entrar no homem. O pecado, quando o homem peca, o homem deixa de cumprir aquilo, os planos de Deus. E essa tragédia é como se foi um tsunami que dá lá no centro da terra, e ele vai reverberando durante vários quilômetros. Essa tragédia aconteceu no Éden, aconteceu no jardim, entre Adão e Eva. E essa tragédia vem reverberando em nós, até os dias de hoje. A tragédia do pecado da humanidade. Todos nós fomos atingidos por essa tragédia. Essa tragédia atingiu a nossa vida, e nós vamos ver um pouco sobre isso. O que essa tragédia faz com você, o que essa tragédia faz comigo, o que essa tragédia causou em nós. Gênesis capítulo 2, abra sua Bíblia, o primeiro livro aí, fácil. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 4. E nós vamos ler do 4 até o 9. Obrigado. Gênesis capítulo 2, versículo 4 diz assim:
Se tiver alguém sem Bíblia, estende a Bíblia aí para a pessoa. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Esta é a gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo 8, presta atenção nesse versículo. E plantou, diga comigo, plantou. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e todas boas para alimento. E também ele colocou a árvore da vida, diga comigo, a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, diga, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diga, duas árvores no meio do jardim. Até aí. Espírito Santo de Deus, é a tua palavra viva, verdadeira, eficaz, poderosa, palavra que tem poder para mudar a nossa concepção de vida, para mudar, Deus amado, a nossa maneira de entender os desígnios, os enigmas da tua palavra. Fala conosco, encontre um coração, Pai, que a tua palavra possa repousar nessa noite e fazer diferença, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, querido? Diga, Deus é bom. Se prepara, meu irmão, que hoje nós vamos sair daqui compreendendo o que uma tragédia fez comigo, o que uma tragédia fez conosco, de onde nós saímos, onde nós estamos e para onde nós vamos, em nome de Jesus. Eu preciso pintar um quadro aqui do texto que nós lemos. Eu já preguei sobre isso, não vou falar sobre a criação, mas para que você entenda, Deus, Ele criou todas as coisas através da voz, através da palavra, através do bara. Já preguei sobre isso, não vou pregar de novo, só para você lembrar. Através da fala, de uma ação, de uma voz de Deus, tudo foi criado, todo o céu, terra, tudo criou. Através de um verbo, de uma palavra, e esse verbo se chama bara, onde tudo foi criado pelo bara de Deus. A terra, o sol, tudo, o universo, tudo. Ele disse, haja, e ageu, e aconteceu. O ser humano, já falei sobre isso, o homem, que é um ser que Deus tem algo com você. Deus ama tanto o ser humano, que para construir o homem não foi só apenas falar. Ele disse para Jesus em Gênesis 1:26, disse para o filho que estava com ele, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem, Cristo na construção do homem, Cristo na formação do homem. Então o bara, façamos. Depois ele vai e pega um monte de terra. Alguns ele pegou mais terra, outros menos terra, mas enfim, ele pegou uma porção, para uns uma porção dobrada, mas enfim, ele pegou uma porção de terra, e ele fez o ser humano, ele fez o homem, e nós vimos ali que ele formou o homem, o verbo atsar, formar, modelar, discipular, cuidar, tratar. Vimos que Deus soprou depois nas narinas desse boneco, um sopro. A palavra aí no original é ruach, ruach é sopro do Espírito. Alguns teólogos dizem que apenas soprou sopro de vida, amém. No original diz sopro do Espírito, ruach, e o homem viveu. Todas as coisas foram criadas pela palavra, mas você que está aqui olhando para mim, você foi criado pela voz, pelo sopro, pelas mãos de Deus. Diga glória a Deus. Então já sabemos que todas as coisas foram criadas por Deus. Deus primeiro preparou uma terra linda, maravilhosa para o homem morar, depois ele faz o homem.
Só que teve mais uma coisa que Deus usou as suas mãos. Teve mais algo que Deus não usou somente a voz, mas Ele usou um outro meio para fazer, que é o jardim. Deus criou a terra, e lá no meio, em um lugar naquela terra, Deus foi lá e plantou o jardim. Diga comigo, plantou. Olha aí. Versículo 8. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Diga glória a Deus. A terra Ele fez, aconteceu. O homem formou, e Ele fez nessa terra um lugar onde o homem podia morar em toda a terra, habitar, se alimentar, fez os animais, plantas, tudo para o homem se alimentar dessa terra enorme. Mas dentro dessa terra, Deus faz um lugar, um jardim. Você estava cantando aquela música do jardim, falei, meu Deus do céu. Essa moça ali, o meu esboço. Um jardim, um lugar que Deus fez ali no meio da criação, e não foi só com a voz. Diz o texto que Ele plantou um jardim. E a palavra plantou no original aqui é cultivar, tratar. Não me pergunte se Deus abriu a terra, plantou uma semente, não me pergunte isso. Mas o texto diz que Deus plantou um jardim. Ou seja, Deus teve o cuidado de fazer um lugar no meio dessa terra, um lugar específico onde o homem e a mulher iam morar. Um lugar onde tinha plantas, onde tinha animais, onde tinha frutos. Um lugar onde Ele ia colocar o homem e a mulher. E nesse jardim que Deus plantou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim. Mas Ele também plantou uma outra árvore, que é a árvore da vida. E está aí, abre um parênteses teológico agora. Ele não poderia fazer pela voz, porque essa árvore no meio do jardim representa Cristo. Havia ali no meio do jardim a árvore do bem e do mal, que eles não podiam comer. Era a única que eles não podiam comer. Mas a árvore da vida, eles poderiam sim comer antes de cair. Ou seja, Deus fez um jardim, planejou um jardim, um Éden, onde Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo para eles, vocês não podem comer desse fruto. Mas ali também Deus colocou a árvore da vida. A árvore da vida aponta para Jesus, e nós vamos ver isso em Apocalipse. A árvore da vida estava ali, ou seja, era como se Deus estivesse dizendo, eu estou fazendo você homem, eu estou fazendo uma mulher, estou preparando tudo, mas eu não vou deixar você sozinho. Lá no meio do jardim vai ter uma árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eu vou plantar uma árvore ali também, que é a árvore da vida, que representa Cristo. Ou seja, Deus nunca deixou o homem sozinho. Você nunca está sozinho, amém? E Deus, por que Deus faz aquele jardim, aquele Éden? Primeiro, porque ali Ele coloca um limite para o homem. A árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal, era uma árvore de limite. É onde Deus estava dizendo para o homem, até aqui você pode fazer de tudo, mas não toque nisso, isso aqui é para o seu bem. Eu estou colocando isso para esse limite é para salvar a tua vida, é para guardar você. Esse limite que Deus estava colocando daquela árvore, porque muitos podem pensar, mas por que Deus foi colocar justamente uma árvore ali com fruto proibido? Por que Deus fez isso? Não podia ter deixado sem a árvore. Mas a árvore representa um limite, uma segurança, aonde você confia na voz de Deus, onde Ele te disse, não experimenta daquele fruto, não coma daquele fruto, porque o dia que você comer, você vai morrer. Deus disse para Adão, não coma, no dia que você comer, certamente morrerás. Tinha uma instrução clara, tinha um entendimento claro para Adão. Você pode comer de tudo, inclusive da árvore da vida, mas você não pode tocar nessa árvore do bem e do mal, porque se você tocar, você vai morrer. Deus
Ele me ama e Ele te ama. Por isso que Deus põe limite para nós, queridos. Os limites são segurança para a nossa vida. Como o Li pregou esses dias no acampamento de jovens, tem coisa que pode, diga amém. Tem coisa que não pode. Por quê? Porque não pode. Por que não pode? Porque não pode, porque Deus colocou para o teu bem. Tem coisas que casados não podem fazer. Um casamento, está aqui o nosso líder de casais. Coisas dentro de um casamento que o marido não pode fazer. Por quê? Porque é casado, não é porque não pode, porque não pode, cara. Ele tem que guardar o teu casamento, guardar a sua aliança. Tem coisas que a mulher não pode fazer. Por quê? Porque ela precisa guardar a sua aliança com o teu marido. Eu tenho uma aliança com a Rosângela. Eu sei que tem coisas que eu não posso fazer. Tem piadinhas que eu não posso fazer. Tem telefonemas que eu não posso atender. Tem pessoas que eu não posso conversar. Tem gente que eu não posso dar carona. Por quê? Porque eu não posso. São limites da aliança. Jovem, tem áreas e muitas que você não pode experimentar. Você não pode tocar, porque você precisa manter a sua santidade, manter a tua vida em Deus. Mas por quê? Porque não pode. Por que não pode? Porque Deus colocou esse limite para guardar a sua vida, para que você seja guardado por Ele. Você precisa ter um limite. Nós estávamos hoje numa mesa aqui de manhã, e nós estávamos batendo um papo na mesa. Foi um tempo tão gostoso, que nós nem abrimos a Bíblia, nós só começamos a ouvir o coração de quem estava na mesa. Aí um abriu o coração, o outro também abriu, a gente foi falando e fomos abrindo o coração. E no meio da conversa ali, a gente começou a dizer: nossa, esse nosso mundo que estamos vivendo está sem limite, cara. Hoje a pessoa que dá na telha, ela quer fazer. Ela não tem mais limite, o ser humano não quer ter limite. Se você fala para uma pessoa: olha, não pode fazer isso, pronto, já fica emburrado com você. Nós temos uma igreja, onde na casa do Pai, onde nós precisamos ter uma organização, amém? Eu queria que fosse tudo à vontade, mas não dá, tem coisa que não precisa de se organizar. Eu preciso que você fique sentado na cadeira, em silêncio, para que quem estiver aqui na plataforma, ou aqui embaixo ministrando, possa ouvir. Por quê? Porque sim. Mas por que eu não posso estar correndo? Porque não pode. Deus colocou aquele limite no jardim para ser bênção na vida daquele casal. Diga glória a Deus. Deus plantou olha que interessante, queridos. A história da humanidade começa num jardim. Gênesis capítulo 2. E nós vamos ver mais para frente, termina em Apocalipse capítulo 22, o mesmo jardim, com a mesma árvore da vida plantada no meio da praça do jardim. O projeto de Deus é te levar para o jardim. O projeto de Satanás foi te tirar do jardim, mas Deus vai te levar novamente a entrar no jardim, amém? Porque lá no jardim tinha algumas coisas que são importantes para nós. Por que Deus fez aquele jardim? Porque toda a viração do dia, toda tarde, Deus ia até aquele jardim. Era um lugar de bate-papo que Deus tinha com Adão. Ei, você está aqui comigo? Era um lugar onde Deus descia para conversar com Adão, cara. Era um lugar onde Deus ia para conversar com ele. Na viração, no final da tarde, Deus descia até lá para falar: Adão, como é que você está? Como foi o seu dia? O jardim, eu fico pensando aqui. Eu penso Deus criando todo o universo, a terra. E Deus olha para a terra e fala: rapaz, que coisa bonita que eu formei com a minha voz. Agora eu fiz o homem com as minhas mãos. Plantei esse jardim. Era como, sabe quando a gente faz uma casa? E você ainda não fez uma casa, Deus vai dar graça para você fazer a tua, amém? Amém, querido? E a alegria de você, cada pessoa tem o seu espaço na tua casa. Eu tenho meu lugar, não é um jardim, porque minha casa é cimentada. Mas eu tenho o meu jardim na minha casa. Um lugar que eu gosto de mexer, que ninguém mexe, só eu sei mexer. Só eu sei fazer, só eu sei limpar, só eu sei tratar. É o meu cantinho, é o meu jardim, ali que eu falo com Deus, ali que eu vejo, ali que é meu lugar. E Deus falou assim: eu vou fazer um jardim, ali vai estar o meu filho, Adão, Eva. Eu vou poder conversar com ele toda noite, toda finalzinho da tarde. Deus quer conversar com você, Deus quer falar com você, Ele quer te colocar nesse jardim, amém? Tudo estava muito bonito, querido. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais. Dá uma olhada aí na sua Bíblia.
a grande tragédia. Estava tudo muito bem, uma terra linda, um paraíso, que não é paraíso, no grego a tradução para jardim é paraíso, mas no original é jardim, um jardim bonito ali, um lugar especial para Deus. Mas de repente, versículo 3, uma tragédia está por acontecer. Mas a serpente, capítulo 3, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse? Não comereis da árvore do jardim? De toda árvore? Então o diabo já vem com uma mentira. Satanás, a serpente aqui vem com uma mentira. Ela diz: olha, não é assim que Deus falou, que vocês não podem comer de nada do jardim? Não, ele podia comer, só não podia comer de uma. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Versículo 5: porque Deus sabe, no dia em que dele comer, vos se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Olha aqui para mim um pouquinho. Olha o diálogo com aquele que é o enganador. A palavra diabo, acusador, enganador. Olha a conversinha do diabo na orelha de Eva. E não vem os machistas dizer aqui que era culpa de Eva, porque Deus falava tete a tete com Adão, e Adão tinha que entender o que Deus falou. Não pode, não pode. Quer dizer que se Deus fala para você não pode, aí a tua mulher vai e te enche a paciência, você vai falar: eu errei, pastor, porque a mulher de tanto falar eu fui lá e errei. Não, querido, Deus tinha falado com Adão, não pode. Mas a serpente chega, Satanás influenciando aquele animal, ele chega ali na Eva, e ele vai sorrateiramente falando no ouvido, falando no coração, distorcendo aquilo que Deus falou. Deus falou: você só não pode comer de uma, mas de todas as outras pode. A serpente vem e fala assim: não, Deus falou que vocês não podem comer nada. Ei, agora você é crente, você não pode fazer mais nada. O diabo vem no teu ouvido e fala assim: agora você é crente, você não pode fazer mais nada. Quem falou? O que você quer fazer? Você não pode matar. Alguém quer matar alguém aqui? Não responda, não, irmão. A Bíblia diz que não matareis. Amém? Amém, irmão? Não adulterareis. Pô, você está casado, quer adulterar para quê? Toma vergonha na cara. Não é? Então não é. Matar? Vai querer matar? Não. Vai adulterar? Não. Vai roubar? Não roubareis. Para que você quer roubar? Para ir preso? E agora está vindo aí o Bolsonaro aí. Cuidado, se você roubar, você está perdido. Meu, quer roubar para quê? Você vai querer ser preso? Então assim, quais são os requisitos que a Bíblia tem? São bênção para a nossa vida. O diabo vem: você vai virar crente, agora não pode fazer mais nada. O que eu não posso fazer? Não posso roubar, não posso matar, não posso viciar, não posso trair minha esposa. Mas é claro que não posso, é bênção para mim. São limites que Deus colocou para abençoar minha vida. E é lógico, o diabo vai usar pessoas para falar para você: nossa, agora você virou crente, você não pode fazer mais nada. A não ser que você queira usar crack, maconha, cocaína, roubar, matar, se prostituir, vender seu corpo. Tem coisa, cara, que não pode. Deus colocou, estabeleceu, não pode, acabou. Fica bravo comigo, fica bravo com a Bíblia, não pode. Porque é bênção para a tua vida. E aí chega os quadradinhos, que são moderninhos: olha, você virou crente, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mostra para mim. Quando alguém te falar assim: ó, você virou crente, não pode fazer mais nada, fala para mim: o que eu não posso fazer? Fala uma só. Fala uma que eu não posso fazer. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Amém? Diga glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus, você não ficar com essa cara brava. Diga assim: tá ruim. Diga: tá ruim. Mas vai piorar. Olha aí para a tua Bíblia. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer. Pensa comigo, querido. Está aqui a árvore. A serpente vai: come lá, não pega nada, meu. Deus não quer que você coma. Sabe por quê? Porque se você comer,
você vai se tornar igual a Deus. Ainda está em Gênesis capítulo 3, versículo 6, tá? O diabo, a serpente, quis enganar, falou assim, ó, se você comer, sabe por que Deus não quer que você come? Porque se você comer, você vai saber de todas as coisas, você vai ser igual ele. O diabo sempre usa uma pessoa com conversinha na tua orelha. Pega nada não, para que fazer isso? Pega nada não, pode pecar, pode trair, pode fazer isso que é errado, pode roubar, pode matar. Dá um pega aqui, não vai pegar nada. Esses crentes é tudo careta. A maior catástrofe da humanidade, a maior catástrofe da história, foi porque uma pessoa ouviu a voz do diabo. Deixa eu dizer algo para você, queridos. O diabo existe, quer você creia, quer você não creia. Quer você acredite ou não acredite, o diabo está olhando para você. O diabo está a todo momento querendo roubar a tua alegria, tua bênção, tua vida, usando pessoas, querido. Porque ele trabalha no campo da mente, enganando, trocando as palavras de Deus, levantando um contra os outros, irmãos contra irmãos, pessoas contra pessoas, crente contra crente, líder contra líder. Essa é a função do diabo, querido. Enquanto eu estou pregando aqui, ele pode estar usando você agora aí, e pensando você não tem nada a ver com o que o pastor está falando, essa palavra não tem nada a ver. Enquanto eu estou pregando aqui, você na internet pode estar pensando isso, porque essa é a função do diabo. Mas pastor, o diabo pode entrar na igreja? Não, queridos, ele não entra aqui. Ele mora aqui dentro. Está aqui, cara, ele estava dentro do Éden. Aliás, antes do Éden, sabe onde ele estava? Na presença de Deus, lá no céu. Lá na presença de Deus no céu, junto com Deus. Quis tomar o lugar de Deus, Deus o precipitou para a terra. Ele estava lá, dentro do jardim onde Deus fez, ele estava lá. Aliás, uma representação da árvore do conhecimento do bem e do mal veio lá do céu, porque ele tinha experimentado já da árvore do bem e do mal lá no céu, quando ele pecou contra Deus. Lá em Ezequiel diz que ele era um querubim da guarda ungido, mas ele quis ser igual a Deus. Ele quis ter o conhecimento de Deus, ele quis ter a sabedoria de Deus, ele quis estar no lugar de Deus. Essa árvore que estava lá também representa a essência daquilo que o diabo viveu. Então ele está aqui, querido. Ele pode estar sentado do teu lado agora. Dá uma olhada para o lado. Diga assim, ó, maior, pode falar, maior. Ninguém vai demoniar aqui, em nome de Jesus, está amarrado. Os irmãozinhos tortando a cara, está amarrado em nome de Jesus, da autoridade do sangue de Jesus, está amarrado. Eu quero que você entenda essa palavra. Diga assim, ó, em Cristo, nada, nem ninguém pode me assustar. Amém, querido? Você, quem está em Cristo Jesus, está acima de todo principado e potestade das trevas. Diga glória a Deus. Você está acima, querido. Você ia se assustar, falou, nunca mais eu venho nessa igreja. O pastor falou que o diabo está lá dentro. Cara, você precisa conhecer a palavra. A gente vê tanta coisa na televisão, onde um outro pastor chama a pessoa lá e põe o microfone na boca dele e fala, quem é você? Eu estava lá naquela igreja do chapelão. E o outro fala, você estava lá? E como é que é lá? Lá é assim, assim. Cara, vem para a Bíblia, meu irmão. Começa a conhecer a palavra de Deus. Cara, isso é jogo de marketing de pastor de televisão, que fica querendo puxar crente para um lado do outro, querendo arrastar crente para crescer a igreja, para ter recursos, para ter dinheiro. A igreja que só pensa em crescer, crescer, crescer. Não pode ser esse o nosso objetivo. Claro que um organismo vivo tem que crescer, diga amém. Um organismo vivo tem que crescer. Só que ele cresce até um determinado ponto. Você já viu, até 21 anos a gente cresce, não cresce? Passou de 21 anos, geralmente os homens não crescem mais. Já pensou um homem de 35 anos crescendo, 40 anos, chegando lá no teto? O crescimento, chega uma hora que ele tem que parar. Já viu algumas árvores do Amazonas? Se fosse assim, as árvores estavam até lá no céu. Não, ela cresce até a sua maturidade, depois ela para. Existe um monte de igreja hoje que só pensa em crescer, 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 crescer. E pastor também doido, crescendo, crescendo. Acho que eu já fui meio bobo assim também, glória a Deus, amém. Mas cresce, 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 cresce. Para você que está me ouvindo, meu irmão, crescimento, chega uma hora que é anomalia se não parar de crescer, porque tem hora de maturidade espiritual, hora de dar fruto. Nem tudo vai crescer na vida toda, não. Tem uma hora que tem que parar.
e amadurecer, ser maduro, amém, queridos? Naquilo que Deus tem para nós. Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Então Eva olhou aquele fruto, que era do bem e do mal. E o texto que nós lemos aqui, nós vimos que ela viu que era bom para comer. Diga misericórdia. Eva olhou para aquele fruto e falou: negócio parece bom. Deus falou que não era ruim, mas eu estou olhando aqui, parece bom. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Tem muitas coisas que a palavra de Deus diz que não é bom, que não é benção. Aí você chega perto e começa a orar e fala assim: não é bem como o pastor está falando, não. Estou vendo que o negócio aqui é bom. É bom, mas vai ser uma tragédia na tua história espiritual. É bom, claro que é bom. Tem coisa que é boa, mas aquilo que é bom pode ser ruim para a tua vida. Ela olhou e viu que era bom. Depois o texto diz que agradou os seus olhos. Põe a mão assim nos seus olhos, querido. Fala assim comigo: Deus, cega meus olhos. Calma, não, eu vou continuar, não precisa ficar com medo não. Fala: Deus, cega meus olhos para aquilo que não é bom. Tem gente que ficou até com medo agora de ficar cego. Todo mundo está enxergando? Alguém está cego? Quem pecar agora vai ficar cego. Eu sou o primeiro que fica cego. Deus, cega meus olhos. Ela olhou e viu, cara, esse negócio parece ser muito bom. Olha o que o diabo faz. Primeiro foi encantando ela, fazendo ela achar que era bom. Depois ela olhou e viu que parecia ser muito bom. E o versículo continua dizendo: a árvore pareceu ser boa, desejável para dar entendimento. Ali era o diabo falando para ela, o diabo falando através da serpente: pode comer, que não é tudo isso que Deus está falando não. E ela quis experimentar, ela falou: será, agora eu vou experimentar. Deus falou que não pode, mas eu vou experimentar o pecado. Eu vou experimentar para ver se é tudo isso mesmo que Deus está falando. E foi uma tragédia na vida dela. Tem pessoas que experimentam pela primeira vez o pecado e nunca mais conseguem sair do pecado, porque vira uma tragédia na vida daquela pessoa. Diga misericórdia. E você conhece a história. Ela comeu aquele fruto, foi enganada, e quando ela comeu parecia bom. O pecado parece bom com comer, sim ou não? Quem já passou por isso sabe. O pecado parece ser muito bom, cara. Aí chega Adão. Adão poderia chegar para Eva, e Eva tinha acabado de comer. Adão falou assim: ô Eva, mas que coisa, Eva? Não, mas o diabo falou que é bom, a serpente falou que é bom, estou comendo, é bom. Larga a mão, essa serpente é burra. Nós podemos comer de tudo, da árvore da vida. E ele que não pode comer de nada? E ele que não pode comer da árvore da vida? Mas não, ele foi, é bom, Eva? Naquele momento, querido, a maior tragédia entrou na humanidade. A tragédia que separou o homem de Deus. Tirou o homem do jardim, tirou o homem do Éden, daquilo que Deus projetou, preparou. Quando o homem pecou, Deus tirou o Éden. Não me fala onde está o Éden. Alguns tentam achar que encontrar em algum lugar da terra o Éden. Deus escondeu, cara. Deus tirou, Deus escondeu o Éden. Naquele momento o homem saiu da presença de Deus. O homem passou a experimentar a dor. O homem passou a experimentar as lágrimas. O homem passou a experimentar o sofrimento. O homem passou a experimentar a angústia. Pela primeira vez o homem teve medo. Pela primeira vez na história, a tragédia entrou na vida deles e eles sentiram medo. Primeiro, vergonha. Um olhou para o outro e falou: você está pelado, o que é esse negócio aí no meio aí? Isso aqui. Ah, o que é isso, meu Deus do céu? Eu tinha e nem lembrava que esse negócio aqui era tão feio. Olha a sua, olha o seu, meu Deus, que vergonha. Foram, costuraram lá umas folhas para tentar tampar a sua vergonha. Antes Deus fazia tudo para eles. Agora está eles lá construindo roupas para eles. Ei, primeira consequência dessa tragédia foi a vergonha. Um olhar para o outro e ficar envergonhado. Porque olha para mim, querido, quem está vivendo no pecado sabe a vergonha de olhar para alguém que está em santidade. A vergonha que eles tinham de olhar para Deus, sim ou não? Sim ou não, meu irmão? Quando você está em pecado, você não precisa falar para ninguém. Os seus olhos te condenam, querido. O seu irmão não pode te condenar, eu não posso te condenar, porque eu também sou pecador, mas Deus sabe. A vergonha que eles passaram. Depois o medo.
fugiram de medo. Ei, dá para esconder de Deus? É possível? Fugiram de medo, vergonha, medo, frustração. E agora, a dor do pecado, naquele momento, a tragédia chegou até eles. Eles começaram a experimentar dor, começaram a experimentar sofrimento. E pela primeira vez na vida o homem está angustiado, porque sem Deus ele se angustia. Aquele que toda tarde se encontrava no jardim para ouvir a voz de Deus, agora já não consegue mais ouvir, já não consegue mais contemplar, já não consegue mais experimentar as coisas do Espírito. Porque naquele momento o homem se torna um pecador. E o jardim, Deus tira o jardim, Deus afasta ele do jardim. Mas Deus tinha um plano ainda de salvação para ele. Diga glória a Deus. Esse homem sai do jardim de Gênesis capítulo 2. E nós vamos ver lá na frente que em Apocalipse capítulo 22, esse jardim está preparado, esperando o homem chegar, esperando o homem voltar para o jardim. Mas eu quero ainda concluir essa mensagem no processo. Vamos imaginar que o Igor é o jardim do Éden. Entre o jardim do Éden e o Renan é o jardim de Apocalipse capítulo 22. O jardim que no meio da praça tem a árvore da vida, que dá 12 frutos, e as nações se alimentam desse fruto, e mês a mês um fruto novo brota naquela árvore da vida, e jamais as nações sentirão fome, jamais as nações terão sofrimento, dor, porque todas as nações serão curadas no jardim. Nós vivemos hoje nesse momento, entre uma tragédia que foi o pecado de Adão, entre um jardim, estamos indo para o outro jardim, que é o jardim de Apocalipse capítulo 22. E nesse processo do pecado, entre essa tragédia e outra, a minha pergunta é: como conviver? Olhe para mim, queridos. Como conviver com essa tragédia? O que fazer agora no meio dos destroços espirituais? O que fazer agora no meio dessa tragédia que já aconteceu? Pergunta para mim, pastor, o que o pecado fez comigo? Algumas coisas. A queda trouxe algumas consequências para a nossa capacidade intelectual. O ser humano, o homem, Adão, tinha uma capacidade cognitiva, uma capacidade intelectual, uma capacidade que nenhum ser humano tem agora. Porque aquele homem do Éden tinha uma capacidade de dar nome para todos os animais, tinha uma inteligência. Muitos já se estudaram sobre isso, que a nossa mente, o nosso cérebro, nós usamos parte dele, toda a massa cefálica nossa tem a condição de ter muito mais informação do que tem. Isso já é um sinal de que o homem um dia foi muito inteligente. Adão tinha toda a essência da inteligência, mas ele perdeu. E quem sofreu mais com isso foi o nosso corpo, que a gente perde. Adão era para viver uma vida eterna para ser de Deus. Hoje nós vivemos 70 anos, 80 anos, 90 anos, 100 anos, algum aqui, 120, amém? Eu estou indo para 50 e estou sentindo as consequências da tragédia de Adão. Eu estou sentindo no meu corpo, que é todo musculoso, que é todo torneado, que é todo bem cuidado. Eu corro 40 quilômetros todo dia, gente. Quando não acaba a gasolina, que às vezes eu corro 30, 40, depende de onde eu preciso ir com o carro. Mas eu já estou sentindo as consequências, uma dor nas costas, os cabelos embranquecendo. Sim ou não? A consequência da tragédia de Adão está em você e está em mim. Porque cada dia a gente está envelhecendo um pouco mais e as dores vêm. Sim ou não? Essa consequência vem em nós. Mas a nossa capacidade intelectual sofreu muito com o pecado. Eu quero ler alguns versículos rapidamente aqui. Abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 28. Mais rápido. Romanos 1, 28. Lá no Novo Testamento. Eu vou ler tudo na sequência, para a gente não ficar procurando muito. Romanos 1, 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Diz assim, ó. Romanos 1, 28.
E por haveres desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus o entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, ou seja, uma mente depravada. O pecado trouxe para nós uma consequência na nossa mente. A nossa mente é depravada. Sabia disso, queridos? Sabia que nós temos uma mente depravada? O pecado, essa tragédia trouxe para nós. São 12 atitudes que tem no Novo Testamento. Eu vou ler só 6 para ser rápido. Depois você pode pesquisar. O Novo Testamento mostra 12, uma para cada mês. Talvez por causa de Apocalipse capítulo 22, que é um fruto para cada mês. As 12 frutos. Mas um para cada mês do ano. A mente se tornou uma mente depravada. Romanos capítulo 1 fala que os homens começaram a experimentar em si próprio o pecado, porque se deram homens com homens, mulheres com mulheres, e receberam em si próprio, no corpo, o castigo da depravação. Diga amém. Colossenses, um pouquinho para frente, vai lá, não precisa nem sair da sequência. Colossenses capítulo 2. Passou Coríntios, passou Gálatas, Filipenses, dá mais um, Colossenses, facinho. Colossenses capítulo 2, versículo 4. A nossa mente se tornou depravada. Colossenses capítulo 2, versículo 4. Você precisa ler comigo isso aí, tá? Colossenses capítulo 2, versículo 4. Vamos na sequência para você entender. Essa mensagem é muito importante para nós. O que essa tragédia fez conosco? Colossenses capítulo 2, versículo 4 diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Ou seja, a nossa mente se tornou uma mente enganosa. Ainda em Colossenses capítulo 2, está aí no mesmo texto, achou já? Diga amém. Já vai ter uma escola boa para você, que você vai ficar bom de Bíblia. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto a anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. O homem se tornou carnal. A nossa mente, depois do pecado, ela é uma mente depravada, ela é uma mente enganosa, ela é uma mente carnal. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5, vai lá, está na sequência. Um pouquinho para frente, já estamos terminando. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. Olha só, olha o que o pecado fez comigo. Olha o que essa tragédia trouxe para nós. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5 diz assim: alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Uma mente corrompida. Nós, seres humanos, depois do pecado, temos uma mente corrompida. E tem coisas que Deus disse: não toque. Deus colocou naquela árvore, Deus colocou a árvore no jardim para bem do homem, e disse: não toque naquilo que é meu. Ainda bem que já ministrou a palavra de oferta, amém? Porque Deus diz: não toque naquilo que é meu. Deus deu 99% de todas as árvores do jardim. Tudo Deus deu para o homem. Colocou a árvore da vida ali para ele, mas só falou: essa aqui não toca. Por quê? Porque é meu, não quero que você toque nesse fruto. É igual quando você vem para a casa de Deus e você tem dificuldade para dizimar. A dificuldade não está, querido, em você, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo, não importa. É o teu coração, a tua mente que está sendo depravada, enganosa, carnal e corrompida. E tem pessoas que são cristãos, amam a Deus, falam que amam a Deus, conhecem a Deus, conhecem a palavra, mas a mente foi corrompida. Por mais que são cristãos, e você precisa voltar, cara, para o jardim. O jardim, Deus falou, tudo você pode, mas tem coisa que você não pode. E quando você entende isso e você fala: não, eu não vou dizimar porque eu quero
porque a igreja está crescendo, porque o pastor está ganhando dinheiro. Cara, tem muita igreja fazendo isso mesmo, ganhando dinheiro com os dízimos das pessoas. E é verdade. Mas essa aqui não pode ser, cara. A nossa casa aqui não pode ser. A gente tem um presbitério que a gente se reúne e a gente trata assuntos, cara. E um dos assuntos que a gente mais está tratando ultimamente é isso, é o cuidado com o recurso de Deus. Onde a gente fala, olha, será que não vão pensar isso? Vamos parar. Deus usa pessoas e nós para dar orientações. A gente tem uma equipe onde a gente preza pelo valor. Mas não porque a gente é bom, cara, a gente não presta. Mas eu faço isso porque eu não presto, porque o homem é pecador. Mas a gente tem uma equipe de pessoas sábias que amam a Deus, que vão orientando, cara. Porque nós sabemos que o homem é depravado, é enganoso, é carnal e é corrupto. Se você não guardar o teu coração, você vai tocar naquilo que é de Deus. E no que diz respeito às finanças, também é de Deus. Ah, mas para que Deus quer dinheiro? Para que Deus queria o fruto? Para que Deus queria o fruto do bem e do mal? Para quê? Você acha que Deus precisava comer do fruto? Se é Ele que plantou o jardim? Você acha que Deus precisa do teu dízimo? Nunca vai precisar, cara. Só que Ele quer colocar um parâmetro para ver se você tem entendimento de viver o que Adão não conseguiu viver, e viver o que Eva não conseguiu viver. De tem coisas que Deus falou, não toca que eu quero para mim. Por quê? Não sei. Mas é Deus testando você. 2 Timóteo 3,8, é o último versículo que eu vou ler. 2 Timóteo 3,8. Sabe, tem? Lembrei dessa música agora. 2 Timóteo 3,8. 2 Timóteo 3,8. Aleluia, último. Deixa eu achar aqui. 2 Timóteo 3,8 diz assim, ó. E de modo que Janes e Jambres, dois personagens lá do quando estavam atravessando o deserto. De modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses agora resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mentes, réprobos quanto à fé. Meu Deus do céu, diga misericórdia. Mente depravada, enganosa, carnal, corrompida e corrupta. Essa tragédia trouxe algumas consequências para nós. Entre elas, uma mente depravada. Controla a tua mente, meu querido, pelo Espírito Santo, porque a tua mente é depravada, cara. A tua mente é depravada, porque o pecado trouxe isso. Ah, pastor, então não tem jeito, eu sou depravado. Não, tem jeito sim. O Espírito Santo te capacita a viver uma vida em Deus. Você tem que renovar a sua mente em Cristo Jesus, amém? Uma mente enganosa, carnal, corrompida e corrupta. Ei, assim como Deus fez todas as coisas e fez um jardim para o homem morar, o homem pecou. Mas em João capítulo 14, do versículo 1 ao 6, abre lá. Eu falei que era o último, mas tem mais um. João capítulo 14, nós vamos encerrar com esse texto. João, Evangelho de João. João capítulo 14. Assim como Deus preparou uma casa para Adão e para Eva, assim como Deus preparou um Éden, que é um jardim para ele falar, para Adão morar. Mas Adão pecou, cara, Adão errou. Aí Deus enviou seu filho Jesus para consertar essa tragédia de uma vez por todas. Assim como o pecado entrou por Adão, por um outro Adão entrou a vida, entrou a ressurreição. E essa vida é Jesus. João capítulo 14, os seus discípulos estavam perto de Jesus e ele disse algo tremendo. Um dia Deus fez uma casa para Adão, Deus fez um jardim para Adão, e Adão vendeu, Adão trocou, uma tragédia, fez ele ser expulso de lá. Mas olha o que Jesus disse para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar um lugar. Diga, eu vou preparar um lugar.
Assim como Deus plantou um jardim, preparou um jardim para Adão, agora Jesus está dizendo aqui: eu vou plantar, eu vou construir, eu vou preparar um lugar para você morar. E quando eu for preparar esse lugar, então eu voltarei ao Urabaxaracatalabás e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, para onde tu vais? Ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O último capítulo da Bíblia, Apocalipse. O último capítulo, eu termino no horário. O último capítulo da Bíblia. Nunca acredite num pastor que diz que já está terminando. Apocalipse capítulo 22, o último versículo da Bíblia. O último capítulo. Lá em Gênesis 2, uma catástrofe tira o homem do paraíso, o homem do jardim, o homem do Éden. João capítulo 14, Jesus é o caminho que traz o homem de volta para o Éden, para o jardim. Ele foi preparar esse jardim. E lá em Apocalipse capítulo 22, então mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, ou no meio do jardim, no meio da praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês a mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e o sim, Senhor. Aleluia. Cante, cante, eu quero ver a tua voz. Cante ao Senhor.